Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor abençoe o teu dia, abençoe a tua vida, prospere o teu caminhar e esteja contigo por onde você passar, te dando livramento, direção e abençoando tudo aquilo que você colocar às suas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos dá visibilidade para alcançarmos mais vidas para o reino dos céus. Comente, compartilhe e você, que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. O intuito e objetivo desse canal, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Dizer que em Jesus somos mais do que vencedores, porque ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses 2, versículo 19 a seguir, que diz assim: E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vos enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijei, e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é tremendo. Muitas das vezes nós achamos que ter nome, ter patente é status. Mas quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós entendemos que nós servimos a um Deus vivo e passamos por batalhas, por lutas, porque nós estamos no caminho da salvação. Essa carta do apóstolo Paulo, ele escreve para enviar aos filipenses notícias do que está lhe sucedendo, está lhe acontecendo, para comunicar quem ele vai enviar após essa carta para cuidar da sua igreja, que é o cooperador Timóteo, e para dizer o que aconteceu com o próprio portador da carta, Epafrodito, que ele tinha sido enviado pelos próprios filipenses até Paulo para entregar a Paulo as ofertas, as dádivas, o dinheiro, para que ele pudesse se manter aonde ele estava, e o fato dele estar trabalhando na obra não o livrou de problemas, porque Epafrodito, quando chega aonde Paulo está, ele adoece e quase chega à morte. Mas Paulo fala que ele orou, porque ele diz, olha, Deus se apiedou dele, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então ele estava clamando ao Senhor pela vida desse homem, e Deus manifestou a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia e restituiu a sua saúde. Então Epafrodito ficou com medo, preocupado se
As pessoas da igreja não estavam preocupadas por ouvir falar da sua enfermidade, e ele queria ir adiante de Paulo para mostrar que ele estava bem, que Deus havia entrado com misericórdia, com graça e dado livramento à sua vida. E ali Paulo instrui a igreja a como se comportar, as decisões que deveriam tomar e como receber não só Epafrodito, mas também a Timóteo com honra. E ele fala que Epafrodito tinha que ser recebido com honra por conta do amor dele pela obra do Senhor. Ele tinha chegado quase à morte, mas ele não se importava se morria ou se iria viver, mas desde que ele estivesse na presença do Senhor, porque ele estava fazendo aquilo para o qual ele foi chamado para fazer. A igreja se reuniu e entregou nas mãos dele uma quantidade de ofertas para que ele fosse e entregasse nas mãos do apóstolo Paulo. E ele cumpriu a sua missão. Então, nós temos que entender que fazer a obra do Senhor, às vezes, nos custa a saúde, nos custa estar longe dos nossos, nos custa tempo, dedicação. E muitas das vezes, querido, nós estamos preocupados com o que as pessoas falam, com o que as pessoas vão dizer. Eu não vou lá na frente falar o que Deus está colocando no meu coração, não, porque as pessoas não vão ouvir. Deus, se eu não me engano, foi Jeremias que disse para ele assim: Senhor, eu sou só um menino. Ele falou: opa, não diga que você é uma criança, porque quem vai falar através da sua boca sou eu. Então, muitas das vezes, nós ficamos tentando analisar o que os outros vão pensar e esquecemos que quem está enviando para falar, quem está colocando nos nossos lábios a palavra, é o Espírito Santo. Então, nós temos que ter a responsabilidade de obedecer ao Senhor e fazer a vontade do Rei. E sim, vão vir problemas, sim, vão acontecer de algumas pessoas não dar crédito, vão acontecer de algumas vezes as pessoas virarem o rosto, porém, contudo, nós não podemos parar de falar do amor do Senhor. Nós não podemos parar de fazer a dedicação à obra do Senhor e buscar sempre estar dispostos, mesmo em meio às batalhas. No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele diz que para que eles não se preocupassem, porque o que sucedeu a ele, as suas prisões, fez com que o evangelho fosse ministrado aos guardas. Então, acabou que o que aconteceu com Paulo fez com que o evangelho fosse propagado agora a toda a guarda pretoriana. Então, muitas das vezes você é colocado em lugares que você fala assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim parar aqui? Eu estava bem ontem, hoje amanheci passando mal e acabou vim parar nesse hospital. Pois é, olhe com atenção à sua volta, porque às vezes Deus nos coloca nos lugares não por causa da multidão, mas por causa de uma alma, por causa de uma pessoa que precisa ver a glória de Deus se manifestar através da sua vida, através das suas palavras, através do seu comportamento. Por isso nós temos que ter um bom testemunho, por isso nós temos que ter responsabilidade com o que falamos, quando falamos, de onde falamos, e sermos verdadeiramente testemunhas do Evangelho de Cristo aonde quer que estivermos, mesmo que não estejamos compreendendo o porquê de estarmos naquele local, naquele momento, naquela hora, naquela circunstância, mas compreender que Deus vai nos usar para glorificar o seu nome e para alcançar mais vidas. Então, que nós possamos meditar na palavra do Senhor, nessa carta que o apóstolo escreveu à igreja de Filipe, e entender que muitas das vezes a nossa vida, o nosso ministério, a nossa conduta, ela está sendo usada para transformar vidas. O apóstolo, ele estava preso. Ele foi encerrado, preso por conta que ele pregava o evangelho de Cristo. Por conta que a vida dele era usada no poder da palavra do Senhor para fazer a obra do Senhor, para manifestar a glória do Senhor. Mas o fato dele estar preso não impediu que a palavra fosse pregada. Porque ele estava preso, mas a palavra não. Então, aonde ele se encontrava, ele pregou, ele anunciou e ele transmitiu a presença daquele que vive e daquele que reina. E alcançou vidas naquele lugar. Epafrodito,
Ele era um escravo fugido que, quando se encontrou com Paulo, se converteu. Paulo enviou ele a seu antigo dono, que agora já estava usando a sua vida para fazer a obra, para levar mantimentos, dádivas, ofertas ao próprio apóstolo. Só que quando agora ele chega diante de Paulo, ele adoece. E a sua enfermidade o leva à beira da morte. O próprio Paulo intercede por ele a Deus. E Deus se apiedou tanto de Epafrodito quanto de Paulo e restitui-lhe a saúde. E ele agora é restituído aos seus para que eles pudessem ver o que aconteceu, o que sucedeu e que ele estava bem. Porque Deus é Deus de promessa, Deus restaura, Deus transforma. E o Senhor, ele tem propósito na nossa vida. Muitas das vezes nós não conseguimos entender a situação e as adversidades, mas nós temos que compreender que, apesar delas, nós temos que confiar nele, nós temos que permanecer na sua presença, na sua palavra, buscar a sua face todos os dias, buscar estar na sua presença em todo o tempo e, mesmo com a dificuldade, mesmo com a adversidade, crer na salvação. Porque o nosso olhar ele não pode ser só o físico, só o aqui, só o momento, só o agora. O nosso olhar tem que ser na vida eterna. Porque a nossa salvação é para que nós tenhamos agora intimidades com Deus enquanto estivermos neste mundo, nesta carne, e quando formos transformados num corpo de glória, aí fazer morada com Deus nos céus. Estar com o Senhor eternamente na presença do Senhor. Então nós temos que entender isso. Neste mundo nós estamos de passagem. E embora haja lutas, haja problemas, haja adversidades, nós temos o Senhor que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos ensina, que nos corrige, que nos conduz pelo caminho da salvação, para que nós possamos alcançar a graça de sermos transformados de glória em glória pelo amor de Deus. Porque o Senhor te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Esse testemunho dos acontecimentos da vida do apóstolo Paulo, na vida do cooperador Timóteo, na vida do cooperador Epafrodito, foi para eles entenderem que Deus é fiel. E é hoje para mim e para você entendermos que tudo que nos sucede, o Senhor está no controle. Ele não quer o nosso sofrimento, mas Ele está conosco em meio a qualquer sofrimento, para nos dar vitória ou para nos levar para a sua presença. Então confie no Senhor, permaneça na sua presença, apesar de tudo, apesar da luta, apesar da adversidade, apesar de você não entender, mas confie no Senhor, confie nas suas promessas, confie na sua palavra, permaneça na sua presença, porque Deus é fiel, querido. E Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Creia no poder e na salvação do Senhor. Deus te ama e vai mudar a tua história. Confie nele. Permaneça confiado na sua presença e na sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra seja para o meu e para o teu coração resposta de Deus, para entendermos que o Senhor está conosco em todo o tempo e Ele pode transformar a nossa história. Que Jesus te abençoe e te guarde e você tenha um dia cheio da graça, do poder e da misericórdia do Senhor. Fique na graça e na paz. Antes de terminar, vou deixar o meu recado novamente. Não se esqueça, deixe o seu like, ele é muito importante, pois ele nos dá visibilidade. Compartilhe, comente. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Esse é o nosso intuito e nosso objetivo. Falar do amor que cura, do amor que salva e do amor que liberta. Jesus te ama.